Fala nação, tudo na paz? Começando mais um quadro aqui no Canto Rubro-Negro, hoje trazendo a análise tática que eu já trago sempre aqui no canal. Antes de mais nada, como sempre, eu quero pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para notificação para que o YouTube avise quando tem vídeo novo por aqui. Ontem, por exemplo, na live do Sextou, tivemos algumas pessoas dizendo que o YouTube não notificou da live, então peço para você ativar o sininho para as notificações para que você seja notificado sempre que tenha vídeo novo. Essa análise tática vai ser sobre Vitória e Vitória da Conquista, que foi 2-0, que muito se falou, o adversário era fraco, e de fato era um adversário fraco, que dava muito espaço, mas o Vitória se impôs e fez o mínimo que tem que fazer contra adversários fracos. Não significa que está tudo maravilhoso, mas que pelo menos o mínimo e uma noção de que o time consegue jogar bola a gente tem. Começa a gravar, o cachorro começa a latir. Que parada impressionante. Impressionante isso, velho. Inacreditável, velho. Rapaz. Será que é o horário, velho? É claro que o nosso parâmetro de 2018 e 2019 realmente não é um parâmetro muito alto, mas pelo menos esse ano a gente tem conseguido se impor contra equipes mais fracas e muitos dos empates, como a gente falou aqui na live do Sextou, vieram por falta de qualidade técnica e pela quantidade de gols perdidos. A gente vai analisar alguns frames que Paulo Roberto do Colonense Vitória trouxe e também principalmente o segundo gol do Vitória, que é um gol de construção. Claro que o adversário deu brecha, é claro que o adversário deu espaço, mas o Vitória foi organizado o suficiente para ganhar o jogo e não sofrer. A gente vai falar inclusive do que a galera comentou de ter recuado, de voltar a bola demais pro goleiro, de ter diminuído o ritmo, e eu vou falar sobre isso, mas eu posso adiantar que você abre 2-0 com 10 minutos de jogo, qual é a necessidade de você continuar na mesma intensidade para ficar tomando o contra-ataque e o jogo ficar batendo e voltando? É uma partida que tem uma pressão grande para você ganhar. Deus me livre e guarde, mas se o Vitória tivesse tomado um, tivesse perigado empatar, sairia todo mundo reclamando, então me perdoem. A verdade é que para uma parte da torcida nunca tá bom, né? A gente vai analisar alguns frames e depois vai analisar o vídeo. Eu sou Leonardo Santiago e vai começar agora mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro. Uma coisa interessante nesse jogo é que o Vitória variou muito a sua saída. Aquela saída de 3 que a gente costuma dizer mudou em vários momentos do jogo. Nesse frame a gente consegue ver a saída com 2 e mais 2 à frente. 2 atrás, que são João Vitor e Wallace, 2 à frente, que são Bispo e JP, Van e Vico são opções pela direita e Bolota sempre flutuando no espaço pelo meio. E agora a gente pode observar que a saída de 3 também aconteceu, mas em outro momento da partida. Nesse frame fica claro o que a gente sempre fala aqui no pré-jogo nas análises táticas. O Vitória fez a sua tradicional saída de 3 com Bispo entre os zagueiros, Wallace na esquerda, João Vitor na direita, João Pedro à frente dessa linha de 3 e Vico aberto pela direita. Paulo destacou que João Pedro e Vico estão na base da jogada para que consiga fazer essa transição de uma forma bem feita. E agora um fato que reclamaram muito, que foi a questão do recuo para o goleiro. Nesse frame a gente pode perceber que o Ronaldo realmente foi acionado muitas vezes. A única vez que isso tinha acontecido no ano foi na partida contra o Bahia de Feira. Mas eu digo para vocês, voltar a bola também é estratégia. Quando você volta a bola, você tira o adversário de trás e faz com que ele saia. E dessa forma você consegue atacar o espaço nas costas do zagueiro, já que a linha de zaga subiu. Vocês podem ter reclamado de fato que voltou demais, e o Vitória realmente diminuiu a dinâmica da partida porque não tinha a menor necessidade de correr risco nesse jogo, e mesmo diminuindo a dinâmica a gente teve chance de fazer 3-4. Eu entendo a corneta da galera, eu só não concordo porque mesmo diminuindo a dinâmica a gente teve chance para fazer mais. Fora que não tem a menor necessidade. Se você é competente o suficiente para abrir 2-0 com 10 minutos, um jogo que você tem uma pressão para vencer, não tem necessidade de ficar correndo risco, cedendo espaço para esse jogo ficar, como eu já falei, batendo e voltando e você se complicar numa partida que está controlada. Agora a gente vai ver outra variação da saída de 3. Aqui a gente pode perceber que dessa vez a saída de 3 está sendo feita com João Pedro à frente dos zagueiros, com Bispo e Bolota por dentro e Vico e Raul pela direita. É interessante para a galera que fala que o Vitória não tem repertório, porque já trago análise tática há muito tempo aqui no canal e a gente consegue ver alguns padrões que se repetem e algumas variações que também se repetem. Então eu realmente não consigo entender como é que dizem que o Vitória não tem repertório. Vitória tem repertório, tem algumas questões coletivas, como eu sempre falo, não é um mar de rosas. Tem coisas que de fato precisam melhorar, mas o que a gente precisa principalmente é a qualidade individual. E esse elenco precisa de reforços. Eu já falei aqui algumas vezes que para mim não é um elenco para subir, apesar da gente ter uma equipe competitiva. De fato, não é o suficiente ainda para ficar entre os 4 da Série B. Agora a gente vai ver um frame do segundo tempo. Aqui a gente pode perceber que Vico desceu para a base da jogada, Roberto ataca o corredor na lateral, esse corredor foi dado por David, que centralizou por dentro, como eu já trago várias vezes no pré-jogo, que os pontas e laterais trocam muito de posição. Com o David centralizado, Roberto teve o corredor para atacar, e essa movimentação foi fundamental, inclusive no gol do Vitória, que a gente vai passar aqui daqui a pouco. E é importante lembrar que eu não estou falando isso de hoje, desde o começo das análises aqui eu falo que o Vitória faz isso, Vico flutua por dentro para dar o corredor para o lateral
lateral direito e David trocava muito de posição com Pedrinho, nesse caso foi Roberto. Se você acompanha sempre a análise, você está percebendo que eu estou sendo repetitivo, que é algo positivo. Se eu estou repetindo, é porque existe uma repetição no time e existe um padrão. Aqui a gente tem outro frame ilustrando mais uma vez esse corredor que Roberto teve. Vico e Bispo estão na base da jogada para fazer essa transição, Bolota e Ivan estão por dentro e David está aberto pela direita, mais uma vez o ponto e o lateral direito trocando de posição. João Pedro e Roberto estão pela esquerda e o corredor, que a gente já falou de Roberto, continua existindo. E Samuel na referência da camisa 9, como a gente já sabe. Então a gente trouxe vários frames aqui de várias coisas que o Vitória variou, mas que existe um padrão, já que essas variações já foram ditas aqui outras vezes, não é nada por acaso. E agora a gente vai analisar o gol do Vitória. O Vitória que ficou muito tempo com a posse de bola, Roberto começa recuando a bola para Ronaldo e a gente vai observar que o Vitória teve principalmente paciência. Começa a transição com 2+1, com 2 zagueiros e Bispo à frente dos zagueiros, como a gente pode analisar nessa cena. E a jogada vai seguir com o Vitória tentando construir, como a gente já fala, com o Wallace pela esquerda, com outro zagueiro abrindo pela direita e sempre tentando construir o jogo no chão. Na sequência a gente já consegue observar que a saída variou, já mudou para um 3+1 e João Pedro centralizou na saída com o Bispo mais à frente. A bola chega para Van, que acaba voltando e o Vitória continua evitando o chutão mesmo com a pressão do Conquista. Essa pressão do Conquista vai acabar dando espaço para o Vitória. A bola volta para Ronaldo e, como eu falei, quando você volta a bola para o goleiro, o outro time sai de trás e acaba dando espaço. Percebam que o Vitória variou mais uma vez a saída. Agora tem 2 zagueiros com os 2 volantes à frente na base da jogada para iniciar a construção. Então só até agora o Vitória já tentou fazer 3 saídas diferentes. A gente pode perceber que variação tem. E aí Bispo acaba forçando esse passe vertical. Bolota recebe e toca para Vico. Podem observar que o espaço gerado no Conquista é muito por conta da pressão que o Conquista tentou exercer e não conseguiu fazer bem feito. Van continua mantendo o apoio. Samuel atrai 2 zagueiros e David ataca em profundidade, levando o lateral direito. E levando esse lateral direito é que Roberto vai atacar o espaço, como a gente vai perceber no final da jogada. João Pedro toca justamente no espaço em que David atraiu o lateral direito e o ponta não acompanhou Roberto, ele recebe livre e faz o gol. Nesse vídeo fica muito claro que o Vitória variou nas saídas e que o Vitória tem a movimentação que a gente sempre fala entre os pontas e os laterais, que Roberto atacou o espaço. Se você lembra do jogo contra o 4 de julho, Roberto perdeu um gol exatamente igual, batendo para cima. Teve outro jogo também que ele perdeu esse gol. Então essa jogada também já é repetida, ela já existe há muito tempo. Eu sempre falo aqui que a gente não traz nada por acaso. Mais uma vez, é claro que o adversário era fraco e um adversário que tentou pressionar e acabou deixando espaço para o Vitória. Mas o Vitória foi organizado o suficiente para aproveitar essas fragilidades que de fato existiam. A gente não está dizendo que é tudo maravilhoso. O que eu estou trazendo aqui é um padrão de repetição que a gente cansa de falar e que sem dúvida nenhuma existe ao longo do ano. Então é isso, nação. Essa foi mais uma análise tática por aqui. Quero agradecer mais uma vez para Paulo Roberto, que já participou aqui em pré-jogo, em pós-jogo, na live do Sextou ele também estava. Esses materiais são muito importantes e eu espero que vocês gostem do vídeo, curtam para que o algoritmo entenda que esse vídeo é relevante e que ele chegue para mais pessoas e assim a gente vai continuar fortalecendo o debate. Tamo junto, galera. Um abraço. É nóis.